Bem-vindo ao Masrua Braincast. Aqui exploramos a neurociência e suas conexões com a vida humana, trazendo insights práticos para o seu dia a dia. Descubra como a ciência e a humanidade se unem para transformar a sua vida. Bem-vindo ao Masrua Braincast, onde a ciência encontra a humanidade. Eu sou o Dr. Marcelo Masrua, neurologista, professor e pesquisador. Hoje vamos falar sobre um tema que tem intrigado educadores e cientistas ao redor do mundo: o declínio educacional da Finlândia, um país que por décadas foi considerado o modelo ideal de educação. Durante anos, a Finlândia brilhou no topo das avaliações internacionais do PISA, com seus alunos alcançando resultados impressionantes em leitura, matemática e ciências. Mas algo mudou. Nos últimos rankings, o desempenho dos estudantes finlandeses caiu significativamente, despertando um alerta global. O que aconteceu com um sistema que parecia perfeito? Será que as inovações pedagógicas e o uso intensivo de tecnologia, que prometiam revolucionar a educação, podem ter ido longe demais? Vamos refletir sobre o que deu errado e o que a neurociência nos ensina sobre aprendizado e também o que isso significa para países como o Brasil, que muitas vezes importam essas tendências sem questionar. Prepare-se para um mergulho profundo na interseção entre educação, tecnologia e cérebro. Vamos começar entendendo o que aconteceu na Finlândia. Durante os anos 2000, o país era um exemplo de excelência educacional, com um sistema que equilibrava a autonomia dos professores, foco em habilidades fundamentais e um currículo bem estruturado. Mas a partir de 2012, os resultados no PISA começaram a cair. Segundo dados da OCDE, em 2022 a Finlândia caiu 12 pontos em leitura, 15 em matemática e 10 em ciências, isso em relação aos rankings de 2009. Um artigo da Gazeta do Povo aponta que essa queda coincide com mudanças pedagógicas significativas. O país adotou métodos baseados em aprendizagem por projetos, priorizando a interdisciplinaridade e também a autonomia do aluno. Isso enquanto abandonava práticas tradicionais, como instrução direta e ensino estruturado. Isso te lembra alguma coisa? Parece o abandono gerado aqui no Brasil com os métodos baseados na teoria socioconstrutivista. É isso mesmo. Em vez de aulas focadas em fundamentos, como alfabetização fonológica ou matemática básica, os alunos passaram a trabalhar em projetos temáticos, muitas vezes sem uma sequência clara de aprendizado. Essa abordagem, que parecia inovadora, acabou levando a uma superficialidade no domínio de conteúdos essenciais, como mostrou um relatório da própria OCDE em 2023, que destacou que os estudantes finlandeses têm tido mais dificuldade em resolver problemas complexos que exigem bases mais sólidas. A promessa de uma educação mais livre, mais criativa, não se traduziu em resultados, e o cérebro das crianças pode estar pagando o preço. Um dos fatores centrais nessa mudança foi o papel da tecnologia e das telas na sala de aula. A Finlândia apostou pesado nas edtechs, que são tecnologias educacionais como tablets e laptops, com a promessa de tornar o aprendizado mais dinâmico e interativo. Mas a realidade foi outra. Um estudo de 2021, publicado no Journal of Educational Psychology, analisou 1.500 estudantes de 10 a 14 anos e encontrou que o uso excessivo de dispositivos digitais em sala de aula reduziu a atenção sustentada em 20% e também a memória de trabalho em 15%. Isso porque as crianças se distraíam com notificações, jogos, atividades multitarefa. Um outro estudo de 2020 mostrou que alunos que usam tablets para leitura tinham 10% menos compreensão de texto em comparação com aqueles que liam em papel. Isso devido à menor retenção causada pela leitura superficial na tela. Comparado com países que mantiveram métodos tradicionais, como a Coreia do Sul e Singapura, que continuam no topo do PISA, a diferença é clara. Esses países priorizam o ensino estruturado e limitam o uso de telas em sala, especialmente nos anos iniciais. Na Finlândia, a tecnologia, que deveria ser uma aliada, acabou se tornando uma fonte de distração, fragmentando a atenção e prejudicando o aprendizado profundo.
E o que a neurociência nos diz sobre isso? Nosso cérebro precisa de estrutura e repetição para aprender de forma eficiente. A alfabetização fonológica, que é o ensino sistemático dos sons das letras para formar as palavras, é essencial para a leitura. Um estudo de 2019 no Journal of Child Psychology and Psychiatry mostrou que crianças que recebem instrução fonológica explícita têm 25% mais facilidade em desenvolver a habilidade de leitura e escrita, porque isso ativa áreas como o giro temporal superior, que é responsável pelo processamento da linguagem. A repetição espaçada, outro método tradicional, também é crucial. Um artigo de 2020 no Learning and Memory demonstrou que revisar conteúdos em intervalos regulares melhora a retenção em 30%, porque fortalece as conexões do hipocampo, que é a região da memória. O ensino explícito e estruturado, guiado pelo professor, também é mais eficaz para crianças em desenvolvimento. Um estudo de 2022 no Educational Psychology Review revelou que alunos que recebem instruções claras e sequenciais têm scores 18% mais altos em matemática e ciências do que aqueles com abordagens abertas. Por outro lado, as distrações digitais e a multitarefa, como alternar entre um tablet e um vídeo, sobrecarregam o córtex pré-frontal, reduzindo a capacidade de consolidar memórias. Um estudo de 2023 mostrou que a multitarefa digital diminuiu a conectividade neural em áreas como memória, do hipocampo, por exemplo, em até 12%, dificultando o aprendizado duradouro. O cérebro precisa de foco e ordem para florescer. E a nova pedagogia finlandesa parece ter esquecido disso. Quando falamos de inovação na educação, é importante diferenciar o que funciona do que é modismo. Inovações baseadas em evidências, com o uso de tecnologia para simulações práticas, realísticas ou reforço personalizado, podem ser benéficas. Um estudo de 2021 mostrou que ferramentas digitais bem direcionadas, como aplicativos de matemática com feedback imediato, melhoram o desempenho dos estudantes em até 15%. Mas inovações que priorizam a liberdade antes da base são arriscadas. A Finlândia, por exemplo, adotou a aprendizagem por projetos sem garantir que os alunos tivessem as habilidades fundamentais. Habilidades fundamentais como leitura, como aritmética básica. Um relatório da Unesco de 2022 alertou que pedagogias que ignoram a ordem e o conteúdo cumulativo, ou seja, aprender passo a passo, construindo sobre o que já foi ensinado, podem levar a lacunas graves no aprendizado, especialmente para crianças mais jovens. O ensino estruturado, centrado no professor, vou repetir, centrado no professor, é como construir uma casa. Você precisa de uma fundação sólida antes de começar a decorar. Sem isso, o risco é a casa desmoronar. Antes que alguém fale alguma coisa, decorar é sinônimo de memorizar. E quando a gente fala decorar, ou memorizar, não estou querendo dizer que a pessoa não precisa entender antes. É fundamental entender, compreender. Mas tem coisas que só a memorização ou a decorar vão fazer. Por exemplo, conhecer quais são os estados do Brasil e suas capitais. Você até pode compreender um pouco, mas você vai ter que memorizar. E isso se consegue apenas com estrutura no ensino, repetição e revisão espaçada. Bom, é isso que a gente está vendo com os resultados educacionais da Finlândia, um desmoronamento, né, daquela estrutura bem feita que vinha sendo colocada há décadas. E o caso da Finlândia é um alerta para países como o Brasil. Aliás, o Brasil já está nessa situação ruim há décadas, porque vem adotando modelos abertos, baseados no socioconstrutivismo. É claro que esse não é o único problema da educação brasileira. Existe problema de subfinanciamento, de má remuneração dos professores, da falta de disciplina dentro de sala de aula, da perda da disciplina que já houve anteriormente. Existem problemas inúmeros, mas o problema da adoção de modelos educacionais baseados no socioconstrutivismo é um câncer que se instalou no país ao longo das últimas 5 décadas. Aqui no Brasil também frequentemente vemos desprezo, portanto, por esses métodos tradicionais, como a alfabetização fonológica, em favor de abordagens baseadas no socioconstrutivismo, como eu já
mencionei. Ao longo dos últimos 50 anos, as escolas brasileiras progressivamente abandonaram o ensino estruturado de leitura, o que contribuiu para índices alarmantes de analfabetismo, a estagnação da alfabetização. Cerca de 40% das crianças brasileiras de 8 anos não leem fluentemente. A adoção irrestrita de projetos interdisciplinares, sem base sólida, repete os mesmos erros da Finlândia. E o uso excessivo de tecnologia também é um problema crescente no Brasil. Um relatório do Ministério da Educação de 2022 mostrou que 60% dos professores brasileiros relatam dificuldades em manter a atenção dos alunos devido ao uso de telas. Precisamos olhar para a neurociência e para os dados reais, e não para discursos ideológicos que romantizam a liberdade em sala de aula. Métodos tradicionais como instrução direta, treino estruturado, repetição, revisão espaçada não são antiquados. Eles são o que o cérebro das crianças precisa para aprender e para prosperar. Então, o que nós podemos aprender com o declínio educacional da Finlândia? Que a tecnologia ela pode ser uma aliada poderosa, mas não substitui o método tradicional. O ensino estruturado, centrado no professor e no conteúdo sólido, ainda é a abordagem que melhor serve ao cérebro em desenvolvimento. A neurociência nos mostra que o aprendizado profundo exige foco, repetição e uma base sólida, coisas que a nova pedagogia finlandesa negligenciou ao priorizar projetos e telas, e que o socioconstrutivismo vem destruindo no Brasil ao longo das últimas 5 décadas. Modernidade não significa abandonar o que funciona, significa aperfeiçoar com base em evidências. Países como o Brasil precisam olhar para esse exemplo com cuidado, equilibrando inovação com o que a ciência já provou ser eficaz. Fica a reflexão, como estamos ensinando nossas crianças e o que podemos fazer para garantir que elas realmente aprendam. Se você gostou desse episódio, compartilhe e siga o Masrua Braincast para mais conteúdo sobre neurociência e comportamento. Obrigado por me acompanhar e até o próximo episódio. Bem-vindo ao Masrua Braincast. Aqui exploramos a neurociência e suas conexões com a vida humana, trazendo insights práticos para o seu dia a dia. Descubra como a ciência e a humanidade se unem para transformar a sua vida.